O protagonismo das criptografias pós-quânticas, da necessidade de criptoagilidade, da troca do algoritmo ficou mais urgente, né? Diversos países estão com a agenda bem adiantada, né? Então, a União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos principalmente, que está liderando esse processo, eles estão efetivamente fazendo as trocas. Já tem empresas e instituições que já trocaram. Já trocaram? Já trocaram. Então, por exemplo, o iPhone, né? Ela já ano passado ela já fez a troca para o PQ3, né? Então, todos os iPhones que estão funcionando, já com a última versão do iOS, já estão quantum safe. Como eu falei anteriormente, os insumos a gente já tem. A gente tem recurso humano, a gente tem infraestrutura e tem dinheiro disponibilizado por fonte de fomentos. A modelagem de como usar isso é que precisa ser azeitada. Quem tiver isso aí à mão, ou chegar primeiro a esse modelo, larga na frente. E quem larga na frente bebe água limpa. Porque as pessoas, e às vezes pessoal de outras gerações, você vai investir em defesa, é guerra. O pessoal tem uma visão equivocada, né? Não é ataque. É defesa. É defesa, né? As pessoas confundem forças armadas. Vocês estão fomentando. Não, gente. A gente quer defender o Brasil, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Futuros, o podcast do Venturos. E agora, muito honrado de estar aqui em Manaus, fazendo a nossa gravação, nosso primeiro episódio aqui em Manaus, encerrando essa segunda temporada que foi fantástica do Futuros. E fechando com chave de ouro. Por quê? Porque se a gente não está falando de a gente está falando de computação quântica, né? Mas assim, a gente acabou de realizar aqui em Manaus uma semana fantástica em parceria com o CISDIA, que daqui a pouco a gente vai explicar tudo isso. A gente fez uma semana de tecnologias quânticas em Manaus. Por que fizemos? Para que fizemos? Tudo isso será respondido daqui a pouco nesse episódio. E para falar do episódio, gostaria de apresentar aí os nossos convidados. Primeiro, da minha equipe, muito honra, já figura carimbada aqui no Futuros, Coronel da Reserva, Anderson Fernandes, bem-vindo, nosso pesquisador em computação quântica, em cibersegurança, e se eu ficar falando tudo, daqui a pouco a gente vai ficar só 40 minutos aqui falando do Anderson. Obrigado, Anderson. Eu que agradeço, Marcelo. Essa semana foi muito interessante, foi muito boa, muito produtiva. Várias pessoas para poder fazer contato, várias formas de poder aplicar quântica aqui na região de Manaus, né? E agora prestigiando Manaus no Venturos de Manaus. Muito Perfeito. Interessante. Muito bom. E aqui, junto conosco, tenho a honra, a gente se conheceu esse ano e deu certo agora uma gravação de episódio. Coronel Manuel Fernandes Amaral, chefe do escritório CISDIA. Coronel, muito bem-vindo ao Futuros. Muito obrigado, Marcelo, Anderson, a satisfação é minha, aliás é nossa, né, em tê-los aqui. O CISDIA, o Sistema de Defesa, Indústria e Academia, está aqui para articular as demandas tecnológicas do Exército com a indústria, o setor econômico e com a academia em sentido lato, né? E para a gente é sempre bom tratar com quem tem expertise, tem excelência em tema de tão grande relevância que é a quântica, né? Extremamente relevante para as Forças Armadas de vários países, ou todos os países, e também para outras atividades em função do seu emprego dual. Então, repito, a satisfação é nossa. Muito bom. Então, antes da gente começar, não deixe lá de dar o like, não deixe de nos seguir no seu tocador de podcast favorito, no YouTube, deixe seus comentários, a gente lê tudo, a gente responde. Muito obrigado, pessoal. Então, para começar, Coronel, quando a gente começou a ter essas ideias, e a gente adora uma ideia maluca, né? Fazer um evento, fazer uma semana de quantum em Manaus, mas especificamente no Venturos foi o Amazon Quantum Initiative. Como que surgiu isso, né? Por que fazer uma semana de tecnologias quânticas aqui em Manaus?
Como eu falei anteriormente, o CISDIA ele traduz as prioridades do Exército na área tecnológica. Ele busca essa articulação. E uma das prioridades máximas do Exército é a área de quântica. Então, a gente já vinha trabalhando com o tema, e recentemente, há menos de um ano atrás, o Exército teve uma iniciativa de trazer para cá, de criar aqui um instituto para funcionar na Amazônia, o IPEAN, Instituto de Pesquisas do Exército na Amazônia, que vai trabalhar em conjunto com a academia local e com a indústria local em áreas que são prioridade para o Exército e prioridade para o país. Uma dessas áreas é justamente a de tecnologias quânticas. E a gente já vinha tratando do tema com as universidades locais, algumas empresas daqui. Surgiu essa oportunidade de a gente agregar mais esse conjunto, esse ecossistema específico de quântica. Tivemos acesso ao Venturo, vimos que daria liga, porque realmente há muito já desenvolvido pelo Venturos, né? Surgiu a ideia, surgiu a oportunidade, hoje o que não se dispõe mais é de muito tempo. Ou a gente vê, analisa, decide e faz, ou então a gente perde a passagem. E foi isso que aconteceu. Surgiu a oportunidade, os senhores estão juntos, a academia estava junto, o setor industrial estava junto, e aí a gente resolveu ter essa iniciativa neste ano vivido ainda. A partir do ano que vem é aperfeiçoamento, é melhoria, é incremento. E porque esse ano, né, a gente já comentou isso, pela ONU, né, foi declarado como o ano das tecnologias quânticas, porque faz 100 anos que Hindenburg soltou aquele artigo, que foi falado, né, acho que foi muito importante quando ocorreu o evento na Universidade Federal do Amazonas, aliás, evento fantástico, um abraço para todo mundo que organizou, a professora Rosiane está de parabéns, e o professor Hindenburg, professor Hindenburg também, ex-reitor da UFAM, 2 vezes, professor, ele deu uma aula, palestra maravilhosa, um show, e ele fez questão, já que é 100 anos desse artigo, vamos explicar como aconteceu esse artigo. Então, a gente tinha que trazer ele para falar no episódio só desse artigo, que ia ser fantástico, né? O professor Hindenburg deu um show. E com uma leveza, assunto, a forma maravilhosa, foi singular. Mostrando hamiltonianos que não é fácil, mas o Anderson, então assim, só para retomar o assunto, senão eu começo a viajar aqui, a gente não termina hoje, mas muita gente falou sobre o Quantum Safe, né? A gente tem um episódio do futuro só sobre Quantum Safe, essa semana muito se discutiu, afinal... a gente vai falar daqui a pouco também sobre defesa, tudo, mas fala pra gente, o que você tá vendo aí, do que avançou, né, desde a última vez que a gente conversou até agora e o que a gente viu aí essa semana em Manaus. O protagonismo das criptografias pós-quânticas, da necessidade de criptoagilidade, da troca do algoritmo ficou mais urgente, né? Diversos países estão com a agenda bem adiantada, né? Então, a União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos principalmente, que está liderando esse processo, eles estão efetivamente fazendo as trocas. Já tem empresas e instituições que já trocaram. Já trocaram? Já trocaram. Então, por exemplo, o iPhone, né? Ela já ano passado ela já fez a troca para o PQ3, né? Então, todos os iPhones que estão funcionando, já com a última versão do iOS, já estão Quantum Safe, né? O aplicativo Signal também de mensageria faz a mesma coisa, já tem estudo relativo ao TLS, então agora é a urgência de fazer a troca, né? É claro que você não vai trocar todos os algoritmos de uma vez só. Você tem que fazer um levantamento, um inventário do que tem que ser colocado, você tem que analisar a criticidade dos dados relacionados, né? Decidir quais vão ser migrados primeiro, né? E efetivamente migrar. Não é fácil a migração, né? A gente no Venturos, nós estamos fazendo o processo de criptoagilidade, né? Está sendo uma pesquisa bem interessante, bem desenvolvida, né? Sou até suspeito de falar isso, mas é verdade, posso fazer muita coisa, né? A solução que nós estamos desenvolvendo ela é não intrusiva, então a gente troca o algoritmo criptográfico sem precisar refatorar a aplicação, né? E que é uma coisa realmente disruptiva, né? E a premência é urgente, ou seja, todos os setores precisam trocar, né? E ainda, além da parte da segurança, né? Tem também a parte do compliance com os Estados Unidos. Então, se você não trocar, se você não adotar a criptografia, certamente troca de informação com os Estados Unidos ou com outros países que já adotaram vai ser prejudicada. Com certeza.
e para todos, né? Os Estados Unidos a gente já comentou nos episódios do Futuros, né? Tem toda uma questão do NIST de troca, né? Então, assim, muitas empresas brasileiras têm ações novas nas bolsas dos Estados Unidos. Então, assim, se você quiser continuar comercializando nos Estados Unidos, é uma questão de embargo. A gente não vai entrar em questão política, não faz parte nosso aqui, mas tem uma questão técnica que tem que ser seguida e essa nossa solução ajuda as empresas nisso. Coronel, acho que muita gente, né? Poxa, o Venturos está indo em Manaus, tudo. Manaus é uma região estratégica para o Brasil, né? Quando eu era jovem, faz muito tempo, a gente aprende, né? Poxa, a região amazônica era uma região isolada do país, né? Precisava ter população, né? Porque o que fica abandonado é invadido. Sim. A gente já viu isso no passado do país. Então, ela é uma região estratégica. Foi criada a Zona Franca, até para trazer o desenvolvimento para a região, né? Um protagonismo, para ter economia. Tem a biodiversidade, né? Alguns países do mundo falam que a Amazônia é do mundo. Não, a Amazônia, o que está aqui é nosso. O que está na Colômbia é da Colômbia e assim por diante, né? Então, assim, olha para o seu prato que eu olho para o meu, né? Então, né? Acho que tem uma questão aí de Amazônia, né? Toda a região amazônica que está no Brasil é do Brasil, né? Vamos com calma aí. Então tem muita biodiversidade, é uma região extremamente rica. E nessa semana a gente viu que não é só de biodiversidade, rica de talentos, Sim. de cérebros, né? Então é uma região extremamente estratégica, né? Para o país. Então, o senhor que já tem Quantas vezes o senhor já viajou pelo Exército? 27 vezes? Eu mudei 27 vezes 27 de residência. vezes, de residência, né? Eu acho que o senhor conhece um pouco aí o Brasil inteiro, né? Então, fala pra gente, o que tem de importante aqui? Que tecnologias que o senhor vê que são importantes para essa região? Eu vou começar desafiando. Eu acho que a quântica é muito importante para a região, porque talvez a quântica, pelo que a gente tem entendido do potencial dela agregado por outras tecnologias, vai permitir que os brasileiros efetivamente tenham um conhecimento maior daquilo que existe aqui. Eu sei que é uma região rica, nós sabemos disso, é uma região que tem um potencial e uma capacidade muito grande de produzir bens naturais ou a partir de bens naturais. Tem uma infraestrutura econômica que foi criada pelo nosso Estado, o Estado brasileiro, ainda na década de 60. A Zona Franca é um exemplo, é um modelo que deu certo. 60, né? 67, se não me Perfeito. falha a memória. Quase né? Foi 70 criada a Zona já, Franca, né? Modelo Zona Franca. Tem gente, tem universidades, tem recurso, mas não tem um conhecimento completo ainda daquilo que existe aqui. Antigamente a gente tinha tempo para descobrir, tinha 10, tinha 20, tinha 30 anos. Hoje eu não sei se a gente tem esse tempo. E talvez essas tecnologias sejam a chave para que a gente agilize esse processo. O trabalho mais difícil, acredito eu, foi feito pelos portugueses, ou após eles. Descobriram, criaram mecanismos para manter a terra em nosso proveito à força, com armas, mas a arma hoje é o conhecimento. Então, ou eu invisto em gente e agrego a isso a tecnologia disponível, ou a gente vai, mais uma vez, passar por outro ciclo, como o ciclo da borracha, em que a gente perdeu a borracha para outros países porque não conseguiu usufruir dela. Hoje existe a Zona Franca de Manaus, um complexo industrial relevante no país. A gente tem um ecossistema de P&D pujante, tem muito recurso disponibilizado pelo Estado, as diversas leis de fomento, etc. Tem gente do mais alto nível, né? Ontem a prova disso é que essa semana vocês viram aquele evento lá da Universidade Federal, da Universidade Estadual, do próprio Venturos. Então, eu tenho infraestrutura em RH, eu tenho infraestrutura em básica, eu tenho recurso disponibilizado, eu sei que aqui existe um tesouro. Eu só preciso descobrir, lapidar e usufruir disso, que para dizer, isso aqui efetivamente é meu, porque eu sei o que tem aqui. O Anderson, acho que o Coronel trouxe um ponto muito importante, né? A gente vê que a gente tem recursos, né? E quando a gente fala recursos, a gente está falando de humano, a gente está falando de dinheiro, né? Então tem toda uma questão aqui que dá para fazer muita coisa.
Com dá certeza. para fazer muita coisa. Na sua visão, né? O que está faltando aí para a gente realmente dar aquele pontapé e começar a alavancar com coisas tão emergentes como tecnologias quânticas, conforme o Coronel Amaral citou? Eu acho que o primeiro passo a gente já deu. Essa semana que aconteceu foi um passo importante, né? No final do evento da UFAM, né, a gente comentou sobre a assinatura do termo com a UFAM, foi um gol de placa, na minha opinião. Então, o primeiro passo a gente já deu. A gente tem que consolidar as iniciativas, montar um network que tem que ser colocado ali, para a gente concretamente aplicar quântica aqui dentro, aplicar inteligência artificial aqui dentro, para de fato a gente poder aproveitar. E o pessoal daqui ele quer fazer isso. Ele já foi bem claro ali, né? O auditório estava lotado, que a gente percebeu ali, alunos, professores, gente da comunidade, gente da iniciativa, o próprio Tríplice Hélice representado ali dentro. Então, o primeiro passo a gente já deu. A gente tem agora que consolidar e amadurecer para isso realmente poder crescer. Eu acho que esse é um ponto importante, né? A gente falou muitas vezes lá, ontem até eu fiz um encerramento do evento citando a Tríplice Hélice. Para quem não conhece a Tríplice Hélice, é um conceito que para a prosperidade de um país, você tem que ter três hélices, né? É o governo, academia e iniciativa privada. O governo, através de iniciativas, de políticas públicas, de fomento e aceleração de áreas estratégicas, a academia trazendo conhecimento, né? Então não só a academia na função do Brasil hoje muito forte dentro das universidades públicas, também de CTs que fazem esse papel, como o Venturos, né? O Venturos não está em Manaus para passear, o Venturos vem em Manaus porque é uma região estratégica importante, né? É uma demanda muito forte que a gente veio para cá, e tem as empresas, né? As empresas hoje também têm muitas maneiras de você criar, porque tem empresas consolidadas, e tem muita multinacional, Sim. né? A Zona Franca foi uma atração para grandes empresas multinacionais. Meu hotel tem, nosso hotel, né? Que a gente tá, tem chinês, tem indiano, tem americano, né? Sim. Isso é importante. Muito. Isso é muito importante para uma região. Tem paulista, né, como a gente. Então tem de tudo no nosso hotel. Isso é importante. Então, as startups, né, tem que ter startup, né, tem que ter empresa nacional também. Não, como que o senhor vê? Acho que o senhor é um grande fã do conceito, né, e também trabalha em cima do conceito, né? Então eu só fiz uma explicação bem rasa aqui do que é a Tríplice Hélice, mas como o senhor vê a Tríplice Hélice, principalmente aqui na região, para fomentar, por exemplo, tecnologias quânticas, que é difícil, né? A gente, daqui a pouco eu vou falar aqui, mas tem gente já não deixando a gente participar em reunião, tem gente já não deixando a gente importar equipamento. Como que essa Tríplice Hélice ajuda, então? Talvez a gente precise iniciar pelo final. Então, mostrando que aquilo ali gera nota fiscal, né? Então, mostro que aquilo gera nota fiscal e que caminho eu preciso correr ou percorrer que é para chegar lá. Porque, naturalmente, a empresa precisa gerar lucro, ela precisa, no final do dia, pagar uma conta de energia elétrica, ela precisa pagar o salário das pessoas. Então, ela pensa de maneira imediata. A academia, ela é um pouco mais lenta, né? Até porque ela precisa fazer pesquisa. Então, os tempos não são os mesmos. E entram outros atores. A própria defesa, né? O próprio exército, e aí eu vou citar o exército, infelizmente ou felizmente, não sei, o nosso país não é um país que investe na área de Força Armada como poderia ou deveria. Até porque tem outras prioridades que a gente entende que são urgentes, como saúde e educação. Então, o que é que eu consigo modelar que atenda, por exemplo, a um setor e a outro, diminua esse gap entre os tempos diferentes entre academia e empresa e faça fluir de maneira mais natural. Como eu falei anteriormente, os insumos a gente já tem. A gente tem recurso humano, a gente tem infraestrutura e tem dinheiro disponibilizado por fonte de fomentos. A modelagem de como usar isso é que precisa ser azeitada. Quem tiver isso aí à mão, ou chegar primeiro a esse modelo, larga na frente. E quem larga na frente bebe água limpa. Com certeza, né? E esse acho que é um conceito muito importante, né, Anderson? Quando você chegou no Venturos, né, você
E essa fala do coronel é perfeita. Você me questionou, né? Uhum. E eu gosto sempre que as pessoas me questionem. Marcelo, por que você não tem defesa como Verdade. área estratégica do... Lembra que você me Verdade. chamou e conversou disso? Verdade. Aí eu, da mais forma sincera, porque eu não tenho a menor ideia, Anderson, como que eu trabalho com defesa, mas eu gostaria muito. E você nos ajudou a estruturar isso, com a sua experiência de algumas décadas de IME, de exército, algumas décadas, né? Não vamos falar tudo aqui, né? Um pouquinho. E acho que o coronel traz esse ponto muito importante, né? Tem muita coisa aqui. Defesa, né? Tem muito planejamento, tem muita estratégia, né? Tem pontos muito importantes aí de como, legal, planeja, execute. Exatamente. Planeja. E com maturidade. Com maturidade. Com maturidade. Né? Entregar produtos que realmente façam diferença, né? As Forças Armadas, elas, no pouco tempo que eu tive dentro das Forças Armadas, pouco tempo. Elas precisam de uma maturidade tecnológica para entregar. Não é qualquer empresa que a gente vai entregar, que a gente vai colocar o nosso guerreiro trabalhando, são vidas, né? Os militares, eles entregam as vidas para poder fazer a nação prosperar, né? E você, de repente, contratar uma empresa que não tem o seu cabedal, não tem sua maturidade tecnológica, você está colocando vidas em risco, né? Então é maturidade e a certeza que o dinheiro público vai ser bem aplicado. A gente sempre tem aquela situação de poder colocar e fazer com que o dinheiro seja muito bem aplicado. A gente está num país que tem várias necessidades, né? Então é saber fazer tudo bem direitinho. Então a defesa é um setor muito importante para a gente, como brasileiro, como militares da reserva, para que a gente possa realmente fazer tudo fluir, né? E Anderson, pegando um gancho da sua resposta, que eu gostei muito. O Luiz, coronel, Luiz Augusto, também conhecido como econofísico, deixa eu ver se eu lembro a frase dele. Como é que é? Quem ama o que tem, investe em defesa, é isso? Exatamente. Porque as pessoas, e às vezes pessoal de outras gerações, isso, você vai investir em defesa, é guerra. O pessoal tem uma visão equivocada, né? Não é ataque. É defesa. É defesa, né? As pessoas confundem Forças Armadas. Vocês estão fomentando... Não, gente. A gente quer defender o Brasil, né? Queria que o senhor explicasse um pouco esse conceito. Porque acho que, apesar de ser quântico aqui e tudo, mas é importante esse conceito, porque o Anderson deu aula para mim, né? Quando ele... Não, é defesa por isso. Acho que essa é uma frase forte, né? Eu acho que você falou bem. O que é defesa, né? O conceito de defesa. Tem até um paralelo, dizem que os alunos que vão mal em matemática, em provas de matemática, é porque eles não conhecem português. Então, se ele não entende o texto da pergunta ali, ou do problema, ele vai desenvolver errado. Então, se eu não conheço a defesa, eu vou querer investir em defesa. O que é defesa? Na Amazônia, a gente vê isso de uma maneira muito clara. A saúde dos amazônidas, no interior do Amazonas, por exemplo, Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira, os 2 hospitais que tem lá, os maiores que tem no interior, eles são guarnecidos pelo Exército. Quem atende a saúde lá, dos civis, os indígenas, e eventualmente até outros nacionais, do Peru, da Colômbia, da fronteira, é o SUS via Exército. Isso é defesa. Isso é defesa. Eu estou defendendo a nossa empresa. A BR-319, a BR-174, que ligam Manaus a Porto Velho, ou a 174, Manaus a Boa Vista, quem ajudou a construir foi o Exército. Isso é defesa. Então, não é somente um homem com um fuzil na mão atirando. Não. Essa talvez seja a parte hoje menos nobre. Não que não seja nobre, é nobre. É a nossa função primordial. Mas é muito mais do que simplesmente um homem com um fuzil na mão. A segurança cibernética do país. Hoje, acho que o templo maior, quem mais conhece do assunto hoje, o desenvolve, até porque precisa, são as Forças Armadas, né? Por intermédio do Comando de Defesa Cibernética. Então, áreas críticas do país são conduzidas hoje pela defesa. Até medicamento as forças produzem. Isso eu não sabia. Isso é uma história legal também para o senhor contar. Os medicamentos, alguns medicamentos para doenças negligenciadas, que às vezes não interessam para as grandes empresas produzirem, são as Forças Armadas que produzem.
muito pouca gente tem Sabe essa disso, noção. né? Muita pouca Isso é gente sabe defesa. disso. Então, assim, quando eu tenho ciência do que é defesa, eu entendo porque eu preciso dela, que é para poder proteger efetivamente o meu país. E o Brasil é muito rico, é muito grande, é muito rico. Ou a gente estrutura isso, juntando as partes, toda a sociedade, não a sociedade civil ou militar, não existe diferença, existe uma única sociedade, mas existem duas equipes ou duas variantes diferentes cumprindo a mesma missão. O que a gente tem visto aqui na UFAM, na UEA, com vocês, isso é defesa. Defendendo o país, desenvolvendo, produzindo conhecimento em proveito do país. Isso é defesa. Tá? Então, acho que quando a gente entende esse conceito, a gente alarga a nossa sabedoria e aplica de uma melhor maneira Com o que está certeza. sendo feito. Acho né? O recurso está que sendo muito feito. boa, muito boa a sua resposta. Marcelo, eu vou pedir pro. Eu conheço a Manaus bem menos que você, óbvio, né? Mas eu tive o prazer de conhecer 2 locais, né? Mas eu queria pedir para o Amaral poder explicar o conceito, que é um conceito que é o exército se posicionando e os militares fazendo por onde. Eu conheci Iauaretê e conheci Maturacá. São pelotões especiais de fronteira, mas Amaral, você pode explicar para o Marcelo o que é? Se puder, né, também. Né? A gente não sabe se Não, pode falar tudo. pode, Vamos Claro, lá, né? eu não estou falando pelo Exército, estou falando exatamente. pelo que a gente Perfeito. conhece. É. Aqui eu sirvo na Amazônia, entre idas e vindas, há já 15, um pouco mais do que 15 anos, né? Então a gente conhece essas localidades. São locais bem distantes, Iauaretê, por exemplo, até Maturacá, uma cidade, é um local paradisíaco que fica Maturacá, no sopé do Pico da Neblina, né? Que tem uma comunidade ali pequena, com Yanomamis e pessoal do Exército. Quando eu falo pessoal do Exército, está o oficial, o sargento, o cabo e o soldado e a família Perfeito. lá, né? Perfeito. Durante 1, 2, 3, 4 anos, né? Num ponto ermo do país, com acesso a pouca parte tecnológica, com problema de energia elétrica, mas está lá há décadas provendo a nossa defesa. São áreas assim nobres e que quando a gente leva alguém para lá, do sudeste do país, ou até de Manaus mesmo, que não conhece, ficam encantados, não apenas com aquilo que vê lá, em termos de estrutura física, de pessoal, de indígena, etc., mas com o trabalho que é feito pela... Então, é muito bacana de ver, e assim, um dia, quando o Instituto tiver... eu acho que vale a pena pegar um voo nosso aí, dar um pulo lá e entender o que é Brasil. Dá quanto tempo daqui, mais ou menos, de Manaus? Dá umas 2 horas até São Gabriel da Cachoeira e mais ou menos meia hora, 1 hora Isso. até esse local. De voo. De voo. De Aí voo. É voo e É voo. voo, é voo. Tá. Ou Não dias tem- de barco. Ou dias de barco. Eu vou de voo. De voo, Mas é É muito grande, bacana. né? É grande. É grande. É muito bonito ver a dedicação dos militares, da família militar, né? Totalmente isolados, né? Com horas de energia elétrica contadas no relógio, com comunicação segregada, colocado também, a preocupação da nação Brasil para manter aquele local ali é muito bonito, é uma coisa assim que fica marcado na história, Com certeza, né? é muito bonito. Com certeza. O pessoal não sabe dessas histórias, né? Não. É importante a gente comentar isso e... Porque é defesa, né? A defesa. É defesa, né? Então, o pessoal acha que é tudo bélico, sair dando tiro, não é bem por aí, não. Eu tenho uma curiosidade, que assim, já me questionaram isso, se eu tô certo mesmo sobre as tecnologias quânticas, né? Eu tô. Eu acho que os Estados Unidos não estaria com um cronograma tão bem feito, né, até 2030, se não fosse. A gente vê toda hora um avanço aqui, uma reportagem ali. Cada hora algum chinês está quebrando mais e mais bits, né? Do RSA, tudo. Mas eu tenho uma curiosidade. Não sei nem se o senhor pode comentar isso aqui. Mas hoje a gente vive essa expectativa, né? Entre tecnologias quânticas como tecnologia de defesa. A gente já viu no evento da UFAM, né? Tem a comunicação Sim. quântica, que é super importante, né? Não é só a computação, né? Já teve aí alguma tecnologia que teve expectativa, mas não se cumpriu dentro da defesa, ou talvez outra, se não puder ir por esse caminho, mas que a gente chegou talvez atrasado e a gente poderia ter tido um protagonismo maior dentro
da área militar, né? A gente viu aí nos últimos anos os wearables, a realidade aumentada, a realidade... Muita coisa aconteceu, né? O drone que ressurgiu, né? Então, o que o senhor vê aí de tecnologias que estavam proeminentes, aconteceram? Tem algum exemplo que a gente pode contar aqui? Talvez a gente tenha perdido o time de em algumas áreas. Semicondutores, por exemplo. Semicondutores, com certeza. A gente, que eu digo o mundo, quase todo perdeu o time, né? É verdade. Mas a quântica, não. Claro que a China, Estados Unidos e a União Europeia estão à frente, né? Mas nesse momento, eu acho que é o momento em que se pula dentro do barco. Então, a gente está pulando dentro do barco, que é para ver se a gente pega essa onda em determinado setor dela. Né? É um investimento bastante elevado, o Brasil não tem essa capacidade toda nesse momento, eu acho, né? Em termos de investimento financeiro, mas a gente ainda permite-se vislumbrar o país participando, porque há cérebros aqui muito bons e a iniciativa é muito boa para acontecer. Eu acredito que a gente perdeu o time em alguma coisa, né? Aliás, em muita coisa, mas agora a gente começa a se ajustar. E a quântica talvez seja o instrumento para que a gente mostre a capacidade do país. Né? Você vê que em pouco tempo os senhores estão aqui, né? O Venturos unindo a Universidade Federal, a Estadual, o próprio Exército, o IME, IPEAM. Pois foi meses, né? 3 meses aí, a gente tomou essa iniciativa e se reuniu. Né? Só por isso aí já há um ganho bastante grande. O Exército é protagonista nesse tema também no país, junto com outras instituições. Eu estudo um pouquinho esse tema aí há um ano e pouco, né? E eu estou vendo que a gente também acelerou, a gente país, né? Acelerou. A cada momento a gente se assusta positivamente com progressos, né? E esse evento ocorrido agora, eu acho que é um marco. Porque na Amazônia, onde dificilmente se acharia que se encontraria um ambiente tão propício, né? Juntando tanta... E aconteceu. Então, eu penso que a gente entrou no barco no horário correto e não pode perder tempo. Perfeito. E foi interessante, para arrematar aqui, vocês viram que o próprio Colégio Militar, alunos do ensino fundamental, trabalhando com quântica. Isso achei muito importante. Oitavo ano. Isso é impactante, porque é um tema, assim... Sim. É complexo, né? Sim. Mas alunos que estão desafiados por aquilo ali. Eles são o nosso futuro, o futuro do país, né? Com certeza. Eles vão substituir a gente e acredito que muito bem. Com certeza. E é verdade esse ponto, né? Acho que essa parte de educação, então a gente vai longe, né? Exatamente. Comentando isso. Mas até eu queria só fazer um parênteses, né? E não foi por falta de iniciativas e de tentativas também a parte de microeletrônica, né? Então eu conheço o secretário Henrique Miguel do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é um verdadeiro cabo eleitoral da microeletrônica, o Hamilton, né? Os dois sempre tentaram muito, né? Fizeram programas, tudo, mas a gente vê que às vezes o governo teve a iniciativa, né? Mas faltou também a iniciativa privada também abraçar um pouco. E, infelizmente, houve um gap de educação, né? Porque, na minha modesta opinião, e aqui, Marcelo Abreu, tá, gente? A gente investiu muito pouco em STEM no país, né? Que é o Science, Technology, Engineering, Mathematics, né? Eu falo muito disso. Então, país que quer prosperar, gente, tem que ter ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Não existiria tecnologias quânticas se não fosse a mecânica quântica. Ciência, né? A Alemanha prosperou, os Estados Unidos prosperou com ciência, com tecnologia, engenharia e matemática. Acho muito legal, né? Surgem alguns cursos aí no Brasil, até a professora Marta Guzmão, da UFAM, comentou sobre o curso de engenharia física, né? Isso é muito importante, né? A engenharia física é uma engenharia que vem ganhando aí o Brasil, né? Tem várias universidades criando, um curso extremamente interessante. Que é isso, né? É você trazer isso para o desenvolvimento do país, cara. Então, assim, eu falei isso nessa semana, né? Coreia do Sul ficava atrás do Brasil nos anos 70, né? Era um país menos desenvolvido que o Brasil. E ela investiu em educação. E não foi formando... Eu vou falar um negócio agora, o pessoal vai me matar, né? Não foi formando advogado, não foi formando filósofo, foi formando o quê? Ciência, tecnologia, engenharia, matemática.
Aí a gente pode falar Samsung, LG, de carro, né? Hyundai. Só isso, né? Quantas estão aqui em Manaus? Quantas estão aqui? Todas? Todas, né? No Brasil. Mas aqui em Manaus, elas fazem parte. Então, assim, o que a Coreia do Sul fez? Investiu em educação. Hoje, a China talvez é o maior protagonista em tecnologias quânticas. Anos 80 e 90. Quem estava fazendo doutorado e pós-doutorado nos Estados Unidos? A China. Exatamente. Eu posso... Por favor, né? A minha pausa dramática foi para o senhor mesmo. Eu concordo plenamente. Eu acho que não há como crescer, nenhum país sério cresce sem matemática ou sem ciências exatas, tá? Isso não é demérito para ciências humanas. Não é demérito, não é demérito. Não há como crescer sem ciências exatas. A gente vê aí uma quantidade bastante grande de gente que não acompanha os cursos de ciências exatas porque não tem a base, né? Exato. Mas o país, eu acredito que o Brasil está condenado a crescer. Ele está condenado a crescer. Ele pode até lutar contra, mas ele vai crescer. Ele vai crescer, exato. E a gente vive um momento em que é similar à Bolsa de Valores. Você entende a empresa é forte, mas ela está embaixo, a ação está na hora de comprar. Então, quem entrar em ciências exatas agora, os jovens, eu acho que eles vão pegar um futuro diferente do que a gente pegou, porque a gente pega agora o finalzinho de uma etapa, a gente não tem mais como correr atrás. A gente, que eu digo eu, né, que tenho quase 60 anos já. Estamos juntos, mas eu acho que a gente precisa investir muito em ciências exatas, né? Elas vão ajudar outras áreas, e lá na frente, talvez até esses jovens que acreditem em ciências exatas agreguem a sua cultura, a sua capacidade às ciências humanas. O Heisenberg, pelo que eu entendi, ele tinha humanas. Ele tinha muito humanas. Ele tinha uma questão de aquele artigo que completou 100 anos agora, né? Por coincidência ou não, é o ano da quântica, como você citou, e o Nobel em Física foi em quântica, agora essa semana. Então, assim, é o momento em que os astros estão alinhados, mas eu acredito que a gente deve investir, estimular alunos, garotos, jovens, em todas as idades, as ciências exatas, que é para eles entenderem o mundo que está se abrindo e aplicarem para eles. Aqueles jovens de ontem lá do Colégio Militar, talvez sejam eles que vão conseguir mostrar ou concorrer ao Nobel, né? Não aqueles três, mas essa garotada nova aí, mostrando que o Brasil tem capacidade para isso. Com certeza. E aí, voltando, né, um pouco para as tecnologias quânticas, né? A gente sempre fala, né? Tecnologia quântica tem essa coisa do dual, né? Ela pode otimizar, porque ela consegue fazer quebrar, né, algoritmos muito complexos em algoritmos mais simples através das características que ela tem, mas também consegue, você tem que também ter uma preocupação com segurança. Ao mesmo tempo que você otimiza, você pode otimizar coisas que eram muito difíceis, como senhas, né, como essa parte de cibersegurança. Então você também tem que ter a parte de segurança e de otimização. Então pergunta para os dois, tá? Que exemplos você acha que para o Brasil seria importante ter um, outro, os dois? Eu acho que, dependendo do setor que você vai aplicar, né, a gente pode ter protagonismo de uma característica, de um pilar da quântica em relação ao outro, né? Então, como a gente tem um background muito grande em agro, em toda a extensão brasileira, eu acho que otimização em agro dá um belo samba, né? Então, eu começaria com agro, ligado a essa parte, né? A segurança é importante, defesa é importante, isso não há dúvida nenhuma, né? Mas eu assim, numa lista de prioridade, como eu atuar no agro, atuar na parte ecológica, vamos chamar assim, na parte do meio ambiente, eu vou ter uma repercussão bem grande, Pareto, né? Eu começaria por aí. Perfeito. Coronel, qual case? Eu concordo, mas eu agregaria a segurança cibernética. O Brasil é um país que desenvolveu muito essa área, até por necessidade. Veja os bancos, né? O sistema bancário brasileiro é extremamente desenvolvido. E assim como ele se desenvolveu, ele se abriu. Então, ele fica vulnerável. Então, eu creio que otimizar e dar segurança vão caminhar para e passo ali, porque se eu for muito à frente num ramo, eu desprotejo o outro. Se eu for muito seguro, eu não cresço rápido. Então, eu tenho que ir equilibrando as pontas para poder... É uma arte. É uma arte. Esse equilíbrio é difícil, né? Esse equilíbrio é difícil. Esse equilíbrio é difícil.
Isso aí. Então, pessoal, tivemos aí mais um episódio, a gente tentou aí trazer outros panoramas, né, outros aspectos. Tecnologia quântica, gente, é algo muito importante para o Brasil, né? Não é à toa que essa é uma área estratégica para dentro do Venturus, e a gente fica muito feliz de poder ter colocado uma luz na candeia aí, né, para a gente poder iluminar um pouco, trazer essa luz do conhecimento aqui para Manaus. A gente vai ter grandes parceiros, né? A gente já está fechando termos de cooperação agora com a UFAM, com a UEA, que acho que é muito importante. Tem muita gente boa aqui trabalhando, pesquisando em cima disso. E de novo é o que eu falei, né? Que seja a primeira semana de muitas que a gente possa fazer, que a gente traga essa luz do conhecimento, da tecnologia e do desenvolvimento que o Venturus sempre teve para cá, que eu acho muito importante. Então, pessoal, mais uma vez, Anderson, Coronel, muito obrigado. O senhor sempre bem-vindo ao Futurus, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixem de nos seguir e deixar o seu like, deixar o seu joinha aí e deixar os seus comentários. Muito obrigado e nos vemos na próxima temporada, tá bom? Um grande abraço, pessoal.